Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite participar aqui desse evento, né, dessa rede. Trocar algumas experiências, na verdade, eu acredito, não participei da organização do evento, mas eu acredito que o fato dessa fala ser a primeira, talvez tenha relação com fazer uma contextualização maior da questão da gestão de praias no Brasil, né, numa escala mais federal, mais global, para daí, aos poucos, ir se aproximando do tema do evento. Então, embora isso não tenha sido combinado, eu preparei um rápido panorama, tá, da situação da gestão costeira e marinha no Brasil, do ponto de vista dessa escala federal, né, em termos de Ministério do Meio Ambiente. Eu atualmente, já foi dito aqui, eu sou coordenador geral de gestão costeira e marinha do MMA. Muito bem, todas as minhas apresentações, eu gosto de começar sempre com o mesmo mapa. Tá? Por quê? Porque aqui no Brasil, e eu sei que temos aí diversos participantes internacionais, aqui no Brasil, pela faixa etária que eu vejo aqui, todos nós aprendemos nas aulas de geografia o mapa do Brasil, aonde nós tínhamos a linha de costa e o resto pintado em azul, escrito Oceano Atlântico. Ou seja, nós aprendemos que o território brasileiro termina na linha de costa. E uma coisa muito interessante que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há pouco tempo atrás, há um ano, 2 atrás, acho que nem isso, publicou esse novo mapa. Deixa eu botar o óculos para eu enxergar melhor. Esse novo mapa do Brasil, aonde a gente já pode perceber como o território brasileiro, ou pelo menos como território sob gestão do Brasil, o mar territorial, que são as 12 milhas náuticas, que é a linha mais próxima ali da costa, as 200 milhas náuticas, que é a zona econômica exclusiva, que é essa linha um pouco mais escura, que também faz essas duas, parece as orelhas do Mickey, né, redondinho ali, que nada mais é do que 200 milhas náuticas ao redor da cadeia Vitória e Trindade e da ilha de Fernando de Noronha e o arquipélago de São Pedro e São Paulo, e bem como essa área, um azul um pouco mais escuro para fora dessa linha, que é a extensão da plataforma continental brasileira, que são áreas sob jurisdição do Brasil. Então, esse é o território brasileiro, não mais aquilo que nós estávamos acostumados a ver na escola, né, há um tempo atrás, onde parece que terminava na linha de costa e ponto final. Então, é uma mudança bastante grande, e por que isso é importante? Porque essa é a base territorial da gestão costeira e marinha do Brasil, com seus diferentes instrumentos, com as suas diferentes ferramentas, que eu vou explorar de uma maneira muito rápida e, de certa forma, superficial aqui nessa fala. Isso aqui é apenas uma curiosidade, mas é um dado interessante também. Mais de 54% da população brasileira, segundo o último censo de 2022, vive a menos de 150 quilômetros em linha reta da linha de costa. Isso não é um dado que, assim, 150 quilômetros em linha reta não significa nenhum espaço geográfico, não existe nenhuma definição, mas é um dado curioso, né? Ou seja, toda essa população, então mais de 100 milhões de pessoas, vivem próximo, né, relativamente próximo à linha de costa, configurando essa zona costeira numa faixa muito estreita, com muita pressão populacional, com em torno de 70%, mais ou menos, do produto interno bruto do Brasil, do PIB do Brasil. Então, nós temos certo, não chega a ser um paradoxo, mas uma coisa onde nós temos uma faixa muito estreita, muita gente interessada em desenvolver suas atividades ali, quase 70% do PIB, em menos de 5% do território brasileiro. Isso remete a impactos. Quando a gente fala em impacto, não necessariamente todos os impactos têm que ser negativos, né? Impacto humano e impacto antrópico pode ser positivo, mas remete a impactos. Então, assim, esse é o pano de fundo que a gente tem quando trata de questões costeiras e marinhas, sendo que isso não é só do Brasil, é no mundo todo. Nós temos uma migração das atividades econômicas cada vez mais para offshore. A mineração quer ir mais para offshore, a pesca cada vez mais busca, né, com a redução dos estoques pesqueiros, áreas novas, petróleo já há bastante tempo, e as eólicas agora aparecendo aí,
Então, assim, tudo isso remete a uma questão básica, necessidade de planejamento. Tá? Então, e cabe ao Ministério do Meio Ambiente efetuar, coordenar, liderar esse planejamento. Essa aqui é uma série, uma sequência de figuras que eu gosto de mostrar também como um exemplo. E eu sempre faço uma ideia, assim, de que, quando, por exemplo, você pega um avião, né, você está voando numa rota onde você passa pelo litoral brasileiro e você está sentado na janela onde você consegue enxergar o mar. E aí você está prestando atenção, a sensação que passa é de um vazio de uso. Você fica com essa sensação. De vez em quando aparece uma plataforma de petróleo, um navio aqui, um navio ali. Você passa uma sensação de vazio. Mas não é o que acontece, eu vou mostrar nessa sequência de imagens aqui, uma quantidade imensa de usos, ou que já existem, ou potencial dentro dessa zona, principalmente marinha. Aí a gente começa aqui com os cabos submarinos, que aparecem na forma de linhas, e eu vou colocando layers, né, colocando camadas. Esses pontos azuis próximos da costa são a aquicultura, evidentemente, né, uma atividade bem costeira, bem pegada ali de costa. Não dá para ver, aqui do meu aqui não apareceu. Essa em amarelo são as áreas já com solicitação de licenciamento ambiental no IBAMA para parques eólicos, fazendas de aerogeradores. Isso só estou mostrando a região sul e sudeste, né? A gente tem o mesmo modelo do Nordeste e Norte também. Aí a gente coloca a questão da mineração de fundo, que também nem todas estão em execução nesse momento, mas são áreas que já foram solicitado algum tipo de licença para estudo e pesquisa. Aí a gente coloca a questão de exploração de óleo e gás, seja com poços em exploração, ou seja, com áreas que também, né, daqueles leilões, onde as áreas são oferecidas e as empresas acabam adquirindo para pesquisa e exploração. A gente bota a intensidade de navegação, isso aqui é navegação comercial, não entra pesca, e aí, claro, são como se fossem mapas de calor, né? A gente coloca a pesca industrial, e aqui vai aparecer diversas modalidades de pesca, arrasto, fundo, armadilhas, etc., mas só para ilustrar. Pesca de pelágicos, a questão das armadilhas, espinhel, ou seja, a pesca industrial em suas áreas, né, de mapas de calor de intensidade. Menos ou mais, eles estão lá. Tem 1 centímetro que não esteja sendo varrido em algum momento. As zonas de restrição à pesca, que se sobrepõem a isso, esses polígonos. As áreas marinhas protegidas, marinhas e costeiras protegidas, a gente coloca as costeiras também aqui nesse caso. Ou seja, a gente tem um quebra-cabeça, né, um mosaico. E, evidentemente, isso tudo interligado com o continente, porque não existe uma única atividade que ocorra no mar que não tenha uma base em terra. Você não tem um poço de petróleo, você não tem uma fazenda eólica, você não tem uma pesca artesanal, pesca industrial, não interessa, tudo tem uma base em terra. E isso também precisa ser considerado nesse cenário. Então, assim, essa ideia do mar, né, um uso meio vazio, isso não é verdade. E se tem, como eu falei, alguns desses usos estão em atividade nesse momento e outros são potenciais. Se são potenciais, demandam ainda mais a necessidade de planejamento. Tá? Isso aí a gente tem bem claro. Muito bem, e se temos uma necessidade de planejamento, a gente, no caso lá do Ministério do Meio Ambiente, nós temos essas questões relacionadas à gestão costeira e marinha do Brasil, e a ideia do costeiro e marinha para fazer integrado mesmo, pois não há como mais dissociar esse tipo de situação. Então, vou passar, assim, um panorama um pouco genérico, assim, de como que essa coisa funciona no Ministério, sem entrar em muito detalhe, por causa do tempo, e chegando até onde estamos hoje, o que estamos fazendo hoje aí, em termos de gestão costeira e marinha do Brasil. Sem entrar também em muito detalhe, mas a legislação de gestão costeira no Brasil, ela é incrivelmente antiga. Ela é mais antiga que a Constituição brasileira. Alguns meses. A Constituição brasileira foi promulgada em outubro de 1988, e a Lei 7661, que é a Lei do Gerenciamento Costeiro, ela foi promulgada em maio, alguns meses antes da Constituição. Então, assim, é uma lei que ela perdura até hoje, é válida até hoje, e eu diria ainda, numa avaliação pessoal minha, não institucional, que talvez ela esteja num dos momentos de maior relevância nesses 30 e tantos anos da legislação.
ela é calcada em duas políticas maiores, que é a Política Nacional para os Recursos do Mar, de 1980, que foi atualizada em 2005, e a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981. Toda política pressupõe um plano, então o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o número 1, ele data de 1990, e o segundo de 1997, eu botei essa seta em vermelho, vocês estão vendo ali, proposital, para chamar atenção para uma questão logo mais. Seguindo na seta, o decreto 5.300, ele regulamenta toda essa legislação existente até então, e aí a gente vai avançando, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente vai avançando com a primeira citação ao planejamento espacial marinho, não sei se todos aqui têm conhecimento desse relativamente nova ferramenta de gestão, essa nova abordagem de gestão de uso do mar, que é o planejamento espacial marinho, que é um planejamento, uma abordagem da Unesco, que os países vêm adotando, mais de 130 países já adotaram, e o Brasil vem avançando nisso. No Brasil, a gente teve um compromisso na primeira Conferência Mundial dos Oceanos, da ONU, que foi em Nova York, em 2017, e agora, recentemente, em junho, a terceira Conferência Mundial dos Oceanos, que aconteceu em Nice, na França, onde o Brasil reafirma esse compromisso de ter, até 2030, o planejamento espacial de todo aquele espaço que eu mostrei no primeiro mapa, chamado Amazônia Azul, inclusive, pronto. E eu chamo atenção para a setinha em vermelho, dizendo que o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro vigente hoje no Brasil é de 1997. Quando eu falo, eu gosto de fazer a brincadeira assim, façam um exercício na cabeça de vocês, onde estavam os senhores e as senhoras em 1997. Né? Em 1997, o Al Gore nem tinha feito o filme aquele, A Verdade Inconveniente. Não se falava em mudanças climáticas, a não ser em gabinetes da universidade. Então, o que acontece? Nós temos um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro muito defasado. E aí, em 2024, nós começamos, no Ministério do Meio Ambiente, a professora Marinês estava no cargo que eu ocupo hoje, a desenvolver o novo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o PNGC-3, que nós temos a ideia de termos ele pronto e promulgado até o final do ano que vem. Estamos nesse processo atualmente. A questão das atribuições e competências em nível federal, estadual e municipal. Nível federal, a coordenação é do MMA, lá no nosso departamento, e temos o colegiado maior, que foi o Daniel comentou aqui, a CIRME, que é a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que faz essa supervisão maior dentro de um grupo específico chamado Grupo de Integração, o GIGECO. Em nível estadual, órgãos estaduais, isso varia de estado para estado no Brasil, tem essa coordenação, essa agenda costeira e marinha, e aí existem alguns colegiados, alguns estados estão mais avançados, em outros menos. Na verdade, assim, eu brinco assim, não, eu tenho uma teoria que é a teoria da montanha-russa, né, que essa questão, por exemplo, da gestão costeira e marinha é uma montanha-russa, nos estados e no país. Entra um governo, você está lá em cima, troca o governo, você está lá embaixo, daqui a pouco é importante, daqui a pouco não é importante, daqui a pouco você está de cabeça para baixo, aquela que dá um looping, né, a montanha-russa. Então, assim, para quem trabalha na esfera do Poder Executivo, isso é muito complicado, né, porque uma hora estamos no momento onde essa pauta é prioridade do governo, não só do Ministério do Ambiente, da Marinha do Brasil, da CIRM, em algum momento não estamos mais, então isso é uma coisa esquisita. E no municipal também, tá? É a mesma questão, o órgão municipal tem essa agenda, e o colegiado principal hoje do Brasil são os comitês gestores de Projeto Orla, as coisas são vinculadas ao Projeto Orla, eles acabaram assumindo essa função no nível municipal. E transversal a isso, nós temos o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, chamado ENCOGECO, que ocorre periodicamente, embora siga também essa teoria da montanha-russa. É um periódico de acordo com a importância que é dada à agenda pelos governos locais e estaduais e federal também. Vou falar um pouquinho dele logo mais. Não se preocupa, não vou ler tudo isso. O gerenciamento costeiro ele tem uma série de instrumentos de gestão, de ferramentas, só para mostrar que ela é uma política que é consistente em termos de gestão, em termos de instrumentos. Agora, ser consistente não quer dizer que tudo isso funcione nas mil maravilhas, é óbvio que não. E a gente tem isso, como eu falei, não, o Daniel apresentou, eu sou professor universitário, antes estou no Ministério do Meio Ambiente, mas sou professor. Enquanto professor, a gente desenvolveu diversas análises desses instrumentos aqui,
não vou entrar em detalhes, né? A gente criou um índice onde avaliava a questão da implementação e da importância de cada instrumento, não só dos instrumentos, mas de cada critério vinculado a essa questão de gestão costeira. E a gente vê, quanto mais próximo do centro, menor a implementação e menor a importância relativa dada a esses instrumentos. E a gente vê que a coisa não está num cenário muito bom. O ideal seria que as linhas em azul estivessem, né, no mundo ideal, coladas com a linha não sei se são em amarelo, mas o que a gente tem é o contrário. Nós temos uma questão onde esses instrumentos de uma política que já tem mais de 30 anos parecem que, em alguns casos, não funcionam, não são pertinentes, não são relevantes. Então, assim, se eles não funcionam, não são pertinentes, não são relevantes em alguns casos, e nós estamos tratando de um plano de 1997, a gente chega a uma conclusão quase óbvia. Precisamos atualizar isso. Precisamos modernizar toda essa estrutura aí. Ainda no mesmo índice, a gente tem como se fosse fraqueza e força, né? Assim, o mais fraco e o mais forte, em função do índice. Essas siglas significam, não vou entrar em detalhe, mas essas siglas aqui, SMA, RQA, etc., significam os instrumentos que são vinculados a essa política. Alguns deles a gente percebe que realmente praticamente não saíram do zero desde 1988. Então, se não saiu do zero desde 1988, ou o instrumento é ruim, ou ele não faz sentido num contexto de gestão. Isso que a gente precisa avançar para tentar mudar isso. E aqui é uma licença poética minha, tá? Porque eu dou aulas, né, assim como o Daniel, assim como a Flávia e outros tantos aí, de gestão costeira, o professor Cláudio Weber, gestão costeira na universidade. E isso me fez pensar uma certa aula, que uma aluna minha, no meio da aula, ela levantou e falou assim: chega, professor, eu desisto da sua disciplina, no meio da aula. Por quê? Não lembro o nome dela agora. Por quê, pessoa? Não, eu saio deprimido das suas aulas. Isso me fez pensar, assim, gente, que aula que eu estou dando, que eu estou deprimindo meus alunos. E aí eu comecei realmente, assim, eu fiz uma análise e eu cheguei a essa conclusão. É ruim o gerenciamento costeiro? É muito pior sem ele. Agora, no Ministério, nós sofremos muita pressão, e faz parte do jogo, muita pressão, por exemplo, de pescadores artesanais, de povos e comunidades tradicionais, principalmente com relação ao planejamento espacial marinho, que é uma política nova. E uma das coisas que eu falo para eles é isso. Gente, olha só, se vocês acham ruim com o PEN, vocês vão ver sem o PEN. É muito pior, tá? Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa avançar. Muito bem, então chegamos à conclusão, um tanto quanto óbvia, que é tempo, né, de fazer a atualização desse Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o 2, chegando no 3, e aí já aproveito e faço um convite aí. Nós vamos ter o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, de 29 de setembro a 2 de outubro, em Fortaleza, Ceará, onde vamos discutir junto com a sociedade, já temos mais de 500 inscritos, nós vamos discutir junto com a sociedade essas atualizações do PNGC3. Esse evento ele é muito focado em 4 pilares, que é os OEMAs, os órgãos de meio ambiente, a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, o Ministério Público Federal, através do MPF-GERCO, e povos e comunidades tradicionais, a parte da sociedade civil. Todo evento está calcado nessa estrutura que a gente vai tentar avançar em termos de evolução. Só o que está marcado em negrito ali, por que a gente precisa adaptar o PNGC? Porque o 2 não nem falava em mudanças climáticas. A questão dos serviços ecossistêmicos, né, se tem alguém da biologia aqui, que vocês leram lá no livro do Odum de Ecologia, lá em 1988, não entrava em instrumentos de gestão. Agora, o mundo todo está direcionando seus instrumentos de gestão para serviços ecossistêmicos. Integrar instrumentos de gestão territorial com outros, por exemplo, como o planejamento espacial marinho, como o plano diretor da cidade, no nível municipal, por exemplo. Aumentar a participação regional e municipal dentro dessa estrutura. Tornar esse plano mais executivo, mais pragmático e menos teórico, sem abandonar, evidentemente, a base científica, evidente, e melhorar a questão da participação, tanto qualitativamente, mas quanto quantitativamente, da participação dos diversos setores da sociedade. Vou falar muito rápido, senão esse aqui dá para ficar uma aula inteira falando dele, mas é muito rápido. Uma coisa importante, tá? Assim, uma frase para resumir.
O Brasil é um país que, historicamente, se planeja de forma setorial. Tá? São setores que fazem. Aí o setor de turismo, o setor de meio ambiente, o setor de energia, o setor imobiliário, pesca, defesa, cada um tem o seu planejamento. Claro que eles acontecem em um território. No nosso caso aqui, a zona costeira e marinha. Só que estar no território não significa planejar em base territorial. E aí a gente precisa de algum instrumento, de alguma ferramenta, de alguém que faça essa visão integrada da coisa toda. No caso aqui, o gerenciamento costeiro e o planejamento espacial marinho, eles têm esse potencial de olhar esses planos setoriais no território e tentar direcionar isso para políticas mais eficientes. 3 slides rápidos aqui sobre planejamento espacial marinho no Brasil. Como eu falei, é uma abordagem da ONU, uma abordagem da Unesco, ela é trazida para o Brasil em 2014, as primeiras conversas, se cria um comitê na CIRM, em 2020 é lançado o planejamento espacial marinho propriamente dito, ele é coordenado hoje em parceria horizontal entre essa comissão interministerial para os recursos do mar, especificamente pela Marinha do Brasil e pelo Ministério do Meio Ambiente, na qual eu faço parte, né, da agenda, da coordenação. Temos um comitê executivo, um grupo de trabalho vinculado ao setor ambiental. O planejamento espacial marinho ele foi dividido em 4 regiões, a parte técnica desse estudo: Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. O Sul começou, o Nordeste está avançando, o Sudeste começou agora, um mês atrás, o Norte vai começar em breve. Tudo isso, evidentemente, precisa de dinheiro. E ele só começou em 2024, porque tanto o BNDES quanto o programa GEF, o Global Environment Facility, se não me engano, executado pelo FUNBIL, proveu esse dinheiro e a gente está avançando nessas questões aí. E aqui uma coisa interessante da questão da escala. Eu tenho, né, aqui à esquerda a terra, à direita, até o final dessa zona econômica exclusiva, como mostra o mapinha ali, e alguns instrumentos que a gente tem no gerenciamento costeiro e o PEI. O que eu quero chamar a atenção nessa imagem aqui é o seguinte: essa aqui é a base territorial de ação do gerenciamento costeiro, que vai lá do limite municipal até as 12 milhas náuticas, até o final do mar territorial. E esse aqui é a área de atuação do PEI, que vai da linha de costa até o final das 200 milhas ou da plataforma continental estendida. O que se destaca nessa figura? Essa zona de intersecção. Significa que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto de vista do instrumento, o gerenciamento costeiro e o planejamento espacial marinho, eles têm uma intersecção. Né? E essa intersecção, a importância dela está nessa palavra em cima ali, escala. Por que eu quero, exemplificando? Lá no Ministério, a gente recebe de vez em quando um e-mail, uma chamada de alguém que tem uma escola de kitesurf. Pô, como é que eu vou ver a minha escola de kitesurf no planejamento espacial marinho? Como é que eu vou dizer para ele assim, amigo, você não vai ver? Porque a escala não abrange. Aí ele vai se sentir, não, então vou ser prejudicado? Não. Os instrumentos na qual a sua escola de kitesurf aparece, eles fazem parte do gerenciamento costeiro. Projeto ONU, Zoneamento Ecológico Econômico e outros instrumentos. Então, aí, trabalhar nessa intersecção, nessa integração, do ponto de vista teórico, a solução para a questão. Eu sei que isso é teórico, na prática, estou vendo hoje em dia lá, muito mais difícil. Por que a gente tem que integrar isso? O planejamento espacial marinho trabalha com hubs dessa interface, né, entre terra e mar, identifica hotspots, onde a gente tem sobreposição de atividades, trabalha com o engajamento, né, da participação social numa escala nacional, e o gerenciamento costeiro faz essas coisas em escala municipal e regional. Ele faz mapeamento de detalhe, trabalha muito mais com essas questões detalhadas, como a gente falou ali. Então, isso aqui também é quase uma licença poética. O gerenciamento costeiro, ele tem um potencial gigantesco para ser, vejam que está entre aspas, o zoom do planejamento espacial marinho. Você faz esse planejamento de toda a área marinha num zoom de união, num zoom federal, e desce para a escala no gerenciamento costeiro. Esse é a grande, digamos assim, a pergunta do milhão, a grande questão. Era isso, né? Eu tive que correr um pouco aqui, porque daria para ficar falando uma semana sobre isso. Meu e-mail está aí e sigo à disposição para qualquer questão
sobre o que eu falei. Muito obrigado. Obrigado, professor João Nicolodi. Sempre falas elucidativas e pertinentes, sobretudo num evento internacional em que a gente pôde entrar numa mesma página sobre uma visão ainda que resumida do funcionamento de governança e das instituições na realidade brasileira. Aqui a interseção entre os instrumentos planejamento espacial marinho e gerenciamento costeiro, os instrumentos específicos como Orla também rapidamente exemplificados, mas com uma importância enorme na esfera municipal e que a gente vai certamente estar revisando em alguns momentos. Então, agradeço, o João trouxe a questão da nossa densidade demográfica e econômica e tecnológica na zona costeira, em relação a toda a extensão de área do país, a necessidade de planejamento, as leis, né, que já tem aí uma vida, aí uma geração desde seu surgimento, e a defasagem do atual plano vigente e a necessidade, então, de atualizá-lo. Vivemos, então, essa fase ímpar, né, fundamental de importância em que destacamos, reconhecemos que o papel, sobretudo de acadêmicos, né, mencionando aqui João Nicolodi, Maria Scherer e inúmeros outros nomes, que têm pesquisado essas temáticas ao longo de suas carreiras e conseguido ocupar os espaços institucionais do gerenciamento costeiro. Então, é notável enxergarmos para isso também. Bom dia a todos e todas aqui presentes, também a quem nos assiste online. Good morning, bonjour. Eu vou falar em português, porque é muita coisa para pouco tempo. E vou começar agradecendo esse convite que veio por intermédio da Flávia, a UFRJ, a toda a organização desse evento. É um prazer, na verdade, é uma alegria ver o Ministério Público participando desses eventos de gerenciamento costeiro. Porque há uns 10 anos atrás, a gente não via sequer um tema assim trabalhado na nossa instituição. E essa parceria com órgãos e com a academia foi o que trouxe para dentro do Ministério Público esse tema de uma forma tão do uso diário como está acontecendo atualmente. Eu vou contar um pouquinho disso. Deixa eu começar aqui. Primeiro, explicando qual o papel do Ministério Público nesse contexto, né, da defesa do acesso às praias, do gerenciamento costeiro. Eu passo como aqui? Pode passar só. Então, vamos falar do papel, porque em muitos países o Ministério Público tem primordialmente a função de processar criminalmente, né, os crimes. E o nosso Ministério Público aqui do Brasil tem uma particularidade que, além dessa questão, dessa função da área criminal, né, da persecução dos crimes, também essa defesa dos interesses difusos e coletivos, né, de defesa dos interesses individuais homogêneos. Eu vou passar para vocês o slide. E aí depois a gente fala dos conflitos e as iniciativas, as ações em resposta a esse conflito, como que a gente se inseriu nesse contexto. Obrigada, se melhorou. Então, na nossa Constituição, o Ministério Público ganhou essa função de defensor do regime democrático, da ordem jurídica e desses direitos sociais e individuais indisponíveis. Entre eles, a atuação, né, como a gente vê ali, a defesa do meio ambiente, como um direito... Desculpa, posso beber isso aqui? Estou um pouco gripada.
como um direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável, ao acesso aos bens públicos, né, a toda essa defesa da população. Então, o Ministério Público não só como órgão de persecução, mas também como defensor dos interesses coletivos. E aí, principalmente, da atuação mais importante é na área ambiental e na defesa da possibilidade das comunidades do acesso aos bens públicos. Então, como que o Ministério Público Federal é o órgão a quem coube essa defesa? Porque trata-se, praias, terrenos de marinha, são bens da União Federal. Portanto, por isso que é o Ministério Público Federal e não o Ministério Público dos Estados na promoção da defesa desses interesses. Embora exista uma participação importante dos ministérios públicos de cada estado, principalmente extrajudicialmente, porque essa competência federal ela é na justiça, né? Mas não impede que os órgãos colaborem para fins comuns, que eles todos têm, inclusive os cidadãos têm o dever de proteger o meio ambiente, de trabalhar para que aquele objetivo aconteça. Então, não é uma exclusão, mas judicialmente a atribuição é do Ministério Público Federal. Aí eu passei os artigos da nossa Constituição que prevêem praias marítimas e fluviais como dos rios federais, como bens da União, que é o que justifica a nossa atuação. Artigo 20, mar territorial, terrenos de marinha e seus acrescidos, que são também um grande palco de conflitos e desses vários interesses que, como o professor mostrou ali, se sobrepõem, às vezes, muita coisa para o mesmo espaço, muitas solicitações até de licenças para os mesmos espaços, então os conflitos são muitos por conta disso. Então, nós temos que lidar, por conta dessa multiplicidade de atores e dos conflitos, buscando o uso da praia ou do terreno de marinha, com a erosão costeira, com as construções que avançam, embora seja proibido usar construir na areia, um dos maiores tipos de ações que o Ministério Público tem é de entrar contra alguém que construiu em cima da areia, embora seja proibido. A praia, inclusive em muitas legislações estaduais, ela é prevista como área de preservação permanente, não se pode construir na areia. A praia é um bem público, de uso comum do povo, isso está expressamente escrito na Lei do Gerenciamento Costeiro, que o professor Nicolodi mostrou. Então, a gente, fora isso, essa pressão que ele mostrou ali, nessa área da praia e dos terrenos de marinha, temos também outros tipos de desafios e de problemas com relação ao respeito às comunidades tradicionais. Semana passada eu fui num evento sobre o carbono azul, na verdade, para construir as salvaguardas dos projetos de carbono nos manguezais, que são esse ecossistema que liga mar, água doce e terra, porque existem comunidades morando ali, tradicionais, e as empresas vêm para querer projetos e muitas vezes atropelam. Então, esse é um outro desafio que a gente tem nas praias também, com essas comunidades, né, diante de toda essa pressão que a gente vê por um lugar, né? Eu fui no carnaval, agora um parêntese, eu fui no carnaval para o Nordeste, para um estado de Alagoas, e lá tinha, assim,
ocupe o seu lugar na areia, reserve o seu lugar na areia, construa, garanta o seu apartamento na areia, vários anúncios, né? Então, é uma questão que a gente, aqui no Brasil, infelizmente, embora a lei diga não pode, é a área de bem de uso comum do povo, a gente tem que falar o óbvio. E aqui é uma estrutura do Ministério Público Federal, como que a gente atua diante disso? Então, até 2015, era só ação para recuperar dano, né? A gente recebia a denúncia e entrava com uma ação para pedir para tirar a construção de cima da areia, para inúmeros problemas na área de praia, barracas, e não só barracas, até construções físicas mesmo, permanentes, ocupando a área de praia, que é de uso comum do povo, além de condomínios que fechavam o acesso, impedindo que a população fosse à praia naquele local e privatizando as praias. Então, a atuação nossa era repressiva, somente. Aí, um dia, eu já percebendo, fiz uma pesquisa, em 2015 eram mais de 5.000 ações judiciais, somente para regularizar construções que não poderiam estar na praia. Eu pensei, não está dando certo, né? Não é possível só isso. E aí, a gente começou com esse projeto, tendo em vista a minha participação no GEI-GERCO, o professor Nicolodi apresentou, eu tinha uma cadeira do Ministério Público lá, que começou em 2012, a minha participação lá, e aí, unindo com o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Patrimônio da União, que cuida de todos os bens da União, não só das praias e terrenos de marinha, mas unimos para fazer um projeto que inicialmente, naquele ano, era trazer os procuradores não só para uma atuação repressiva, mas para honrar o princípio da prevenção, o princípio do direito ambiental, da cooperação entre órgãos, que não é só internacional, dentro a cooperação dos órgãos internos de um país também é muito importante para alcançar os objetivos. Então, a gente fez esse projeto, que naquele momento era para trazer os procuradores para participar desse instrumento maravilhoso, que é o Projeto Orla. Foi falado aqui como um dos instrumentos do gerenciamento costeiro, que tem 50% público, 50% da sociedade, para construir ali, desenhar, né, aquela orla. E aí, essa era a ideia inicial. Só que aí veio uma lei que resolveu permitir que a União transferisse a gestão das praias para os municípios, que muitas vezes, quer dizer, eram os réus, né? Eles é que estavam permitindo, de alguma forma, ou até mesmo promovendo a ocupação irregular da praia. Então, essa possibilidade assustou no início, né? E a gente diz que o MPF-GERCO se transformou com o objetivo de transformar o limão numa limonada, que a gente chama assim, porque a gente começou a fazer oficinas, primeiro para construir as cláusulas do documento que ia passar a gestão, para não passar em branco, porque os prefeitos, como a gente vê até hoje, muitos falam, recebi agora, acabou, saiu a União, eu posso fazer o que eu quiser com a praia. Não! O óbvio não é óbvio, né? Então, a gente fez 6 audiências públicas conjunto com os esforços do Ministério do Meio Ambiente, a SPU e o MPF, nas unidades do MPF, sempre nas procuradorias, que aí alcançaria trazer os procuradores e, ao mesmo tempo, capacitar os municípios. Então, desde 2017, quando saiu as cláusulas e a portaria regulamentando essa gestão das praias pelo município aqui, que a gente tem União, estados e municípios, e os municípios estão ali mais perto, né, dos interesses dos empresários, sempre é uma dificuldade. Então, essas oficinas vêm acontecendo desde 2017 e cada vez aumentando a participação, agora são vários ministérios, e eu vejo esse trabalho
Deixa eu passar aqui, que eu esqueci. Então, esse trabalho, depois eu vou deixar como material isso aqui, que são os grupos de trabalho da Quarta Câmara, porque eu estava falando aqui como que o Ministério Público atua, então, judicialmente e extrajudicialmente. O procurador natural, que tem atribuição para cuidar do caso X, da praia X, que é o procurador daquele local, e através da coordenação e de incentivo por meio de projetos, que é aqui em Brasília, através da Quarta Câmara, que é a Câmara de Meio Ambiente, da Procuradoria-Geral da República, Brasil inteiro. Então, esse MPF-GERCO, ele aqui está meio apagadinho, mas porque é um link, é o Grupo de Trabalho de Zona Costeira da Procuradoria-Geral da República. Então, ele é nacional, acontece em todos os estados. E então, com esse novo atuar do Ministério Público, eu não vou dizer, como disse o professor João, não conserta tudo, né? É claro que os municípios, mesmo sendo capacitados, a oficina dura atualmente, começou com um dia, depois 2 dias, agora 3 dias, porque, embora o projeto formal seja Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Patrimônio da União, os outros ministérios também contribuem, e o turismo, o Ministério das Cidades, então ficou um fórum de troca de conhecimento sobre gerenciamento costeiro. O PEM também, a Marinha tem um espaço para falar do PEM, tanto como o Ministério do Meio Ambiente, que é o Ministério do Meio Ambiente e Marinha, o PEM, que se tornou, assim, uma atuação do Ministério Público muito importante, em paralelo a processos judiciais, que, inclusive, a gente tenta, nessas oficinas, evitar, transformar tudo em uma resolução consensual, né? Uma autocomposição. Tem até uma palestra na oficina que apresentando o núcleo permanente de incentivo à autocomposição, né? Então, o MPF-GERCO se tornou um fórum, realmente, em que todos participam, é um exemplo de participação conjunta de diversos órgãos para esse fim, de informar ao município: olha, você está recebendo esse recurso que vem da gestão que você está recebendo, mas se não fizer o órgão, no prazo tal, se não fizer isso, tudo, tem um dia que é só para ler junto com as prefeituras as cláusulas. E isso preveniu as ações, né? Mudou, transformou aquele só judicial para uma atuação que é mais proativa, preventiva, talvez um pouco invisível, porque não tem aquele caso que teria, né? É difícil da gente colocar isso em números, mas a gente percebe que esse é um efeito muito importante dessa atuação nas praias, que eu queria contar para vocês. A gente está participando no ENCOGERCO, também os procuradores, 17 procuradores participar do ENCOGERCO. Assim, se fosse há 10 anos atrás, eu ia falar: meu Deus, fui convidada para sentar ali no ENCOGERCO, né? Então, é uma mudança muito grande. Eu queria deixar aqui essa mensagem de como o princípio da cooperação, não só internacional, mas nacional, ele tem que ser honrado, né? E principalmente na área ambiental. E tem essa parte que o professor comentou aqui, muito sinceramente, sobre a mudança dos governos. E aí o MPF-GERCO não muda, porque o MPF não é governo, né? Então, tendo o MPF no projeto, é por isso que ele dura 10 anos, com todos os governos, e ele tem continuado. Então, a gente percebeu a importância da participação do Ministério Público Federal nesse seu lado que não é claro que é importante entrar com as ações, inclusive criminais, por danos ao meio ambiente, às praias, e isso é feito. Mas não só isso, tem esse outro lado. E o desafio, qual é o desafio? Que muitas vezes o procurador, que entrou com uma ação criminal até,
é o mesmo, ou uma ação em que tem um advogado da União do outro lado, ou um procurador do município, é esse mesmo procurador daquele local que vai sentar para fazer um acordo num outro processo. Então, é uma dificuldade prática, e que eu sempre falo nas oficinas, o que a gente tem que lembrar? Vamos separar as pessoas dos problemas, senão a gente perde essa possibilidade, né, que é um lado que o Ministério Público tem a oferecer, que muitas vezes ninguém quer, não, Ministério Público não, porque vou, né, estou brigando ali, ou então o próprio procurador, que tem um caso contra o município, não vou conversar, porque tem aquele caso ali, ele fez absurdos. Tudo bem, gente, a gente tem que lembrar, né, dos princípios da negociação, primeiro lá de Harvard, separe as pessoas do problema. E aí a gente consegue andar. Então, quero parabenizar esse evento, vou terminar para não passar do meu tempo e me colocar à disposição para eventuais diálogos, perguntas depois. Muito obrigada. Vou botar aqui, acho que é a última essa. Que são os números. Desculpa, 1.000 participantes só esse ano nas oficinas. Vou deixar esse arquivo com vocês. Tá? Aqui. E meu contato. Obrigado, procuradora, doutora Gisele Porto. Trouxe uma fala fundamental também, sob o ponto de vista macro da gestão federal, na realidade brasileira, e o papel do Ministério Público Federal nessa facilitação desse grande arranjo de governança que é esse emaranhado todo, né, de normas, leis, instituições, esferas de gestão, interesses, atores, setores. Então, isso tudo se torna um grande cenário, um grande palco de inúmeros movimentos, vetores e pressão, e o Ministério Público tem, sim, uma atuação importante nessa articulação, sobretudo com um exemplo que é trazido, né, de que essa mudança de cultura, de uma agenda mais repressiva para uma agenda mais positiva, digamos assim, né, doutor? Então, isso a gente vê, a gente que atua aí nos diferentes locais do Brasil, como é importante o Ministério Público fazendo essa articulação. E algumas vezes também notamos um vício de uma cultura repressiva, certo? E, por outro lado, há uma tendência de que essa agenda positiva passe a ser mais incorporada, na medida em que a gente tem, através das oficinas, como foi colocado, esses fóruns entre setores e atores, um efeito multiplicador de entendimento desse assunto como um todo, né? Seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista das inúmeras possibilidades de abordagem científica. E aqui, só terminando esse comentário, já preparando para a próxima fala com o Carlos, o papel da SPU também, né, Gisele? A gente tem na Superintendência do Patrimônio da União, órgão federal que responde pela dominialidade das terras públicas de marinha, e isso é uma instituição com uma importância também fundamental, com, por outro lado, algumas fragilidades, né, em termos de atuação, né, recursos humanos, e, enfim, a própria diversidade cultural do Brasil, né, em termos da sua grandeza, e a SPU, junto ao MPF, e essas conexões também complementando, ora, com o ICMBio, com o IBAMA, com a CIRM, Marinha, Sistema Geológico Brasileiro, Serviço Geológico Brasileiro, entre outras, essa conexão, do ponto de vista federal, ela tende a tornar a agenda viável, assim esperamos. Bom, eu começo a apresentação pedindo desculpas. Eu não sou o Daniel Mancebo, estou representando o Daniel Mancebo, que é o coordenador geral do Escritório de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro.
ele teve uma dificuldade séria de agenda e pediu que eu representasse. Então, peço desculpas por qualquer imprecisão, qualquer titubeio, porque, na realidade, estamos mantendo aqui o compromisso do EPL, mas certamente não com o melhor representante para falar. Ok. Primeiro, a gente vai só contextualizar um pouquinho o que é o Escritório de Planejamento da Prefeitura. Ele é um escritório que pertence atualmente à Casa Civil, à Secretaria Municipal da Casa Civil, dentro de uma subsecretaria que envolve planejamento e monitoramento dos resultados das implementações. O EPL, ele lidera, de certa forma, entre outros compromissos, o grande foco dele é o desenvolvimento sustentável, é o planejamento municipal dentro do foco do desenvolvimento sustentável. E isso inclui, evidentemente, o planejamento territorial, que é buscar as chaves de conexão das ações no território do município, aos impactos climáticos e impactos de desenvolvimento sustentável que incidem sobre a região costeira. Não só a região costeira, como corpos d'água em geral, né? A linha mestra nossa está no Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da cidade do Rio de Janeiro, que foi implementado, quer dizer, que está em implementação, foi publicado em 2021, e a gente vai focar dentro desse plano nos corredores de sustentabilidade que estão em processo de construção no âmbito do plano, né? E eles incluem os corredores, chamados corredores azuis, que focam na questão dos corpos d'água, na interface dos impactos urbanos sobre corpos d'água, sobre a costa, sobre as baías, enfim. Vamos mencionar também que há um outro plano, que é o plano diretor, que na realidade é um plano de desenvolvimento urbano, né, que ele foca no desenvolvimento urbano, mas também coloca a sua atualização feita em 2024, abrange também as áreas de especial interesse costeiro, para integrar justamente o desenvolvimento urbano na costa e nos corpos d'água. Nós também temos, dentro do plano estratégico, integramos a participação, quer dizer, o compromisso de nós nos integrarmos ao TAGP, né, que é justamente o termo de compromisso de gerenciamento da costa, né, por parte do município, como uma interface importante para subsidiar integrar o compromisso, né, firmar efetivamente o compromisso do município, o compromisso da prefeitura em ativar suas contrapartidas, as exigências legais e daí a gente conseguir alavancar o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, que também está dentro do plano estratégico para
esse mandato do governo da administração pública agora, de 2025 a 2028. Destacando um pouco os corredores azuis, na realidade, eles estão dentro de um contexto, no BDS, de 4 tipos de corredores. Só falar rapidamente, até porque eu sou apaixonado por esse tema especificamente, que é o desenvolvimento sustentável territorializado. São 4 corredores, basicamente, 4 perfis de corredores, basicamente. O corredor, e todos identificados por cores. Os corredores verdes abordam as demandas de implementação, desenvolvimento e ampliação de áreas verdes no município. Os corredores marrons abordam o desenvolvimento de adensamento, infraestrutura e adensamento urbano associado às demandas de transporte. Os corredores laranja abordam a implementação de mecanismos de desenvolvimento socioeconômico em áreas precarizadas para subsidiar o desenvolvimento sustentável sem prejuízo, para incorporar realmente as áreas geograficamente determinadas como precárias, né? Com uma ênfase maior na vulnerabilidade das populações ao desenvolvimento sustentável. E, finalmente, os corredores azuis, como já tinha falado, justamente aborda os corpos d'água, os impactos, né, do desenvolvimento urbano sobre os corpos d'água. A gente pode destacar as lagoas. Nós temos um sistema lagunar complexo na cidade, né? Banhados e tal, até temos uma parte da cidade importante, que é o núcleo histórico dela, que foi, na realidade, uma apropriação de banhados, de áreas de muito aterramento que houve ao longo da história da cidade, principalmente na região central e na zona sul da cidade. Finalmente, e pega e aborda com ênfase a questão da costa, que enfim, pega uma área imensa, né? Nós temos aí do Leme ao Pontal, que são 60. Na realidade, temos mais do que a ponta da Zona Sul até o final do Recreio dos Bandeirantes. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos a nossa costa avança sobre a Baía de Setentiba, a oeste, que vocês estão vendo no corredor, nesse mapa, e a leste nós temos a histórica Baía de Guanabara, né, que, na realidade, foi aonde a cidade nasceu. E temos uma longa costa, muito frágil, um sistema lagunar complexo e também muito agredido pela ocupação urbana. Então, esse é um compromisso da cidade na identificação de áreas de risco e implementar soluções baseadas na natureza para resgatar a qualidade dos corpos d'água em geral, rios, lagoas, aquíferos, o próprio oceano, né, a região oceânica, e as áreas, os banhados, né, as áreas inundáveis. Focando, nós temos 3 eixos dentro do corredor, dos corredores azuis. O corredor A3 ele foca especificamente na região costeira, abrangendo as baías de Sepetiba e a Baía de Guanabara e toda a orla marinha. Então, as ações-chave previstas são integrar
gerenciamento costal e costeiro e de corpos d'água, estudando o potencial de captura de carbono nos manguezais e lagoas, monitorando também o aumento progressivo do nível do mar. Nós temos assim, a costa toda muito fragilizada, né? E muito suscetível realmente aos impactos, inclusive já com histórico de prejuízos mesmo com agressões. Nós temos uma queda de infraestruturas, inclusive com morte já no histórico, né? Foi a queda da ciclovia que liga o Leblon a São Conrado, há alguns anos atrás, e tivemos também prejuízos em ocupação de parte da costa da Zona Oeste, parte da urbanização da Zona Oeste, que foi comprometida, logo depois da obra de infraestrutura, foi comprometida com ressacas. Nós temos ressacas fazem parte da história da cidade, né? E uma ação mal planejada, mal planejada sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista do recurso, resultou não houve prejuízo de vida, mas houve um prejuízo de infraestrutura, de infraestrutura, inclusive de deslocamento de pessoas, né? Enfim, então, os destaques dessa ação estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 14, né, que focando justamente a questão de qualidade da água, apoiar economia, atividades econômicas marítimas, empoderar parcerias científicas e também monitorar, proteger ilhas enquanto nós estamos gerenciando os impactos climáticos sobre tudo isso. Temos alguns conflitos de uso já detectados, né? Nós temos um decreto municipal que regula a orla marinha, abrangendo caminhos, né, percursos, areia, quiosques, que também é uma atividade econômica importante para nós, e também toda a infraestrutura pública. E o zoneamento urbano, que tem por objetivo coibir ocupações irregulares e regular usos, né, de forma objetiva, e restrições também para... nós temos aí restrições operacionais para implementar a vegetação nas restingas e nas dunas também, né, por causa de uma resistência cultural a isso. E, finalmente, nós temos já unidades de conservação costeira que existem desde 1988, mas encontram muitas barreiras, pressão da comunidade mesmo, né? As vulnerabilidades detectadas que representam desafios para o planejamento. Primeiro, a resiliência costeira e o aumento do nível do mar, né? A gente não tem estudos suficientes sobre isso, localizados, endereçados para esse pedacinho de costa que o município tem por missão colaborar no gerenciamento, aliás, ser protagonista no gerenciamento.
Educação ambiental e literatura técnica, literatura educacional sobre isso, também não abrange, não consegue pegar toda a comunidade. Agora, as oportunidades estão muito dentro do planejamento espacial marinho, né, que é todo já em processo para a região sudeste, e na integração do gerenciamento costeiro com esse planejamento na forma de acelerar as ações e convergi-las para resultados efetivos, impactos positivos, impactos efetivos no desenvolvimento sustentável e no enfrentamento dos riscos climáticos. Né? Então, é isso. Depois estaremos abertos aí a perguntas, a debate, e agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, agradecer ao Carlos Góes, representando a Prefeitura do município de Rio de Janeiro. E aqui entramos, de alguma maneira, na escala local, como ente federado administrativo e suas respectivas atribuições, compromissos, agendas, como é o caso que foi trazido do Termo de Adesão e Gestão de Praias, o TAGP, que é o início dessa construção de oficinas, fóruns, alinhamentos, né, entre os inúmeros atores, para que, então, a agenda de planejamento cole no território, e não somente fique dentro dos gabinetes. Os corredores azuis, muito interessante conhecer essa proposta, né, do em curso desse plano de desenvolvimento sustentável mais recente, e a importância das zonas de risco estarem sendo consideradas dentro de sua importância, dentro do escritório de planejamento.